Sejam bem-vindos a mais uma aula, mais uma videoaula da nossa disciplina ETS 451, Introdução à Teologia. Quero mais uma vez lembrá-los que estamos num bloco da segunda semana e nessa segunda semana nós temos trabalhado com a ideia de como é que nós estudamos teologia. Então nós estamos trabalhando com coisas que são práticas, mas que não devem ser negligenciadas, né? Numa aula trabalhamos sobre os perigos do estudo teológico. E nessa aula agora, a gente vai trabalhar sobre a piedade no estudo teológico. Isso já foi introduzido na aula sobre perigos, mas eu quero expandir um pouco mais para a gente ponderar sobre a importância disso. Eu sei que isso é sabido de muita gente, mas uma coisa é sabermos intelectualmente, outra coisa é a gente, de fato, abraçar isso como estilo de vida. Então vamos lá. Quero começar novamente com alertas bíblicos, como eu fiz na aula anterior. Bem, o que a Escritura nos fala sobre piedade em relação a conhecer a Santa Palavra e estudar teologia? Vamos lá. Paulo alertou Timóteo a zelar pela doutrina em consonância com a piedade. Lá em 1 Timóteo 4, de 6 a 16, nós temos vários comentários sobre a importância de zelar por ambas as coisas. Por exemplo, o texto termina com Paulo falando para Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina. E o cuidar de si não é só cuidado da sua saúde, embora Paulo tenha dado recomendações dessa natureza, mas cuidar mesmo da sua piedade, da sua vida cristã. Porque no contexto, fala sobre a importância de ser padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, coisas ligadas à piedade. Antes disso fala: exercita-te pessoalmente na piedade, porque ela não é proveitosa só para esta vida. Então Paulo não está preocupado com exercício físico tanto quanto ele está preocupado com exercício espiritual, isto é, na piedade. Então essa perícope toda fala da importância de nós zelarmos pela piedade junto com doutrina. Bem, por outro lado, e aqui vem um complemento, eu coloco assim: no entanto, a falta de piedade não é um problema apenas para quem gosta da teoria, mas também de quem se envolve na prática. Essa é uma coisa que nem sempre a gente atenta para ela na vida cristã. Você já deve ter ouvido muita gente dizendo assim: olha, eu me preocupo com as pessoas que estudam teologia, querem aprender teologia, mas não têm uma paixão pelas coisas do Senhor. O seu coração não arde de paixão pelas coisas do Senhor, ou ele não tem uma vida piedosa. E essa é uma preocupação justa. Mas normalmente essas pessoas acham que esse é um perigo apenas para quem estuda teologia, para quem gosta de teoria, e não para quem é envolvido na prática. Parece que a pessoa envolvida na prática é a pessoa piedosa, e nem sempre é assim. O texto de 1 Coríntios 12 a 14 que eu coloquei é apenas para a gente lembrar a referência que Paulo faz ao uso de dons na igreja de Corinto. Eles estavam envolvidos na prática, mas de forma muito soberba, não piedosa. Por isso Paulo fala, no meio do capítulo 12 e 14, que são sobre dons, ele fala sobre o amor como um caminho sobremodo excelente. Então presta atenção, são pessoas engajadas na prática, são pessoas que nós acharíamos assim, servos, prontos a fazer coisas, e no entanto falta-lhes a piedade. Então o que a gente conclui com isso? Eu concluo esse slide dizendo assim: portanto, o chamado à piedade é um lembrete para todos, quer sejamos amantes do estudo ou ativistas na igreja. Estou querendo dizer que, quer você seja alguém voltado para o estudo teológico, ou apenas uma pessoa que é engajado na atividade da igreja, a piedade é uma preocupação para ambos os tipos de pessoas. Bem, tendo dito isso, então deixa eu destacar algumas coisas da importância da piedade e o que ela é, e limpar de algumas confusões que as pessoas têm, principalmente no meio evangélico, que é muito influenciado por uma leitura pietista de piedade, e não necessariamente uma leitura reformada. Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero destacar é uma espécie de correção. Veja só, a devoção ao Senhor e ao próximo, estou aqui tomando os dois mandamentos, dois grandes mandamentos, né? O amor ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é nutrida pela adoração, isto é, nós temos que gastar tempo adorando ao Senhor, então tanto em culto público quanto nosso culto privado. Mas devoção ao Senhor, piedade, não é nutrida apenas por atos devocionais. E esse é um engano que muitos
evangélicos influenciados pelo pietismo. Deixa eu explicar. Eles dizem assim, olha, não adianta você ir na igreja se você não tiver o seu tempo a sós com Deus. Não adianta você ser uma pessoa que participa das atividades da igreja, você é religioso se você não tem o seu tempo de oração. Eles estão levantando uma preocupação que é justa. Eu não estou dizendo que a gente não deva ter preocupação com oração ou tempo a sós com Deus, mas dá a impressão, muitas vezes, que essa ênfase diz que piedade, que vida cristã genuína, ela é despertada, se não somente, primordialmente, por tempo a sós com Deus. E eu quero defender que não é só a prática devocional ou o ato devocional que nutre a nossa piedade. Então, o que eu digo na continuidade desse ponto é que o coração bem guardado, Provérbios 4:23 fala que acima de todas as coisas guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o coração bem guardado, ele aproveita cada oportunidade para nutrir a piedade. Lembra que em Filipenses Paulo fala tudo que é bom, tudo que é agradável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que Paulo está colocando é que todas as coisas que nós investigamos nesta vida, elas devem nutrir o nosso coração se elas são boas. E elas então acabam cooperando para a piedade. Isso significa que a gente pode e deve ser nutrido a uma vida de piedade, não só na leitura das Escrituras e na oração. É claro que esses são os meios principais de fazê-lo, mas esse tempo de oração, essa leitura da palavra, também acabam vindo à tona em tempos em que nós nos relacionamos com pessoas, em que nós contemplamos as belezas da criação, em que nós trabalhamos para servir outros, em que nós desfrutamos da vida familiar e assim por diante, tá? Então, eu quero terminar esse slide dizendo assim, ó, o estudo teológico é uma dessas coisas. Ele não deve ser visto como a parte da vida devocional. A gente não deve pensar que estudo teológico é uma coisa importante, mas não se esqueça da vida devocional. Como se a vida devocional fosse o que nutrisse piedade, estudo teológico não. Ela só enche a cabeça de informação. Essa é uma dicotomia muito ruim. Eu coloco assim, ó, o estudo teológico deve ser visto como nutrição para a piedade. A gente tem que entender que conhecer mais a Deus nutre a nossa vida cristã. Deveria ser assim. Eu disse em aulas anteriores que se não for assim, a teologia não está cumprindo o seu papel. Portanto, nós temos que entender que, assim como nas cartas de Paulo, saber sobre o Evangelho, sobre quem é Deus, quem é Cristo, o que Ele fez por nós, isso acaba impulsionando-nos a certas práticas, né? É por isso que você tem boa parte do início das cartas de Paulo, por exemplo, trazendo vários indicativos, né? Apenas afirmando coisas sobre o Evangelho, para depois impulsionar-nos a uma vida cristã. Agora é o Evangelho que desperta a uma prática de obediência. Né? Então, indicativos e imperativos mostram essa relação muito clara entre conhecer a Deus e viver para Ele, e viver na presença dele. Tá? Então, eu digo que o estudo teológico deve ser visto como nutrição para a piedade. Isso é muito importante. E vice-versa, olha só. Mas piedade molda a nossa teologia, bem ou mal. A leitura associada a essa aula do Kelly Kapic, ela vai mostrar isso, vai trazer insights sobre isso. Então eu estou defendendo que não só a teologia deve nutrir a piedade, mas a piedade também molda a nossa teologia. E aqui eu coloco bem ou mal porque se a nossa piedade for defeituosa, nossa teologia também o será. Se nossa vida cristã tiver furos, é possível que nosso pensamento corrobore para esconder esses furos. Não é incomum pessoas com imoralidades passarem a pensar teologicamente de forma errônea. Por quê? Porque isso ajuda a trazer sanidade à sua vida. Ele acaba justificando teologicamente algumas das suas práticas ou algumas das suas liberdades. Então, é um caminho de mão dupla. Teologia deve nutrir piedade, mas piedade também influencia prática teológica. Por isso que eu digo que não há como fazermos uma dicotomia. É preciso que a gente entenda essas coisas de forma interligada. Bem, se piedade é importante, então eu quero brevemente citar algumas características piedosas do teólogo. São coisas simples e claro que não esgotam, poderíamos citar várias outras, mas essas são para nos lembrar algumas coisas que têm a ver com o que já falamos e tem também a ver com aquilo que ainda vamos falar nesse curso. Bem, começo com duas, que é oração e culto. Por oração eu quero dizer tanto tempo de oração, quanto o orar sem cessar, a oração constante, como está lá em 1 Tessalonicenses 5.
Então eu coloco assim no primeiro ponto: espanto, súplica e gratidão despertados por meditação discursiva. Uma frase do J.I. Packer. O que eu quero dizer por isso? Que a vida de oração é uma vida que sabe agradecer, sabe suplicar ao Senhor e sabe adorar ao Senhor em espanto mediante todas as suas experiências vividas. E ele está em constante meditação com o Senhor. E meditação, na linguagem cristã, na tradição cristã, não tem a ver com a meditação comum hoje por causa da influência do pensamento oriental. Não tem a ver com esvaziar a sua mente de ideias, com deixá-la numa espécie de nirvana. Não tem nada a ver, o contrário, é encher a mente daquilo que é bom, é falar com Deus constantemente, por isso que é uma meditação discursiva. Ela não precisa nem necessariamente ser silenciosa, ela pode ser em voz audível, mostrando que diz respeito a relacionamento com o Altíssimo. E quando nós olhamos para esse mundo, isso deve despertar em nós, às vezes, espanto de ver a maravilha do Senhor, deve despertar em nós súplica para que o Senhor corrija uma situação que está ruim, ou gratidão porque o Senhor nos abençoou com alguma coisa. Então perceba como a vida de oração é uma vida que não é só daquele tempo separado por dia, ou seja lá, por período ou por semana, que você tem a prática de fazê-lo. Nós temos o costume nas igrejas evangélicas de esperar que cristãos sempre separem um tempo por dia para orar. Mas não é só isso que é oração. Na Bíblia, oração é quase que um estado de espírito, não é? Por isso que eu coloquei uma oração constante e dessa meditação discursiva que desperta, então, oração o tempo todo. Bem, além de oração, culto. Eu coloquei tanto o culto público, isto é, a participação na igreja local, quanto a preocupação com a vida diante de Deus. Essa expressão latina, coram Deo, significa perante Deus. E eu digo que essa é uma segunda característica piedosa do teólogo, porque teólogo que não tem amor pela igreja não entendeu o propósito da teologia, não entendeu a importância dela para a vida da igreja local. Portanto, é necessário eu falar de uma vida de oração, que na maioria das vezes é entendida de forma mais vida devocional, mas eu já falei que não é só vida devocional, tem a ver com a sua interação com o todo dia, mas culto, a importância do culto como ato público, junto com outros irmãos, e da vida de adoração a Deus, estar na presença de Deus o tempo todo, tá? Além dessas duas, eu coloquei duas características, não só duas práticas, essas são mais duas práticas, agora duas características do teólogo em si. E o que eu coloquei foi o seguinte: ele tem que ser ensinável e arrependido. Por ensinável, eu quero dizer, ele tem que estar disposto a testar suas ideias e aprender com outros. A ideia é que o conceito colocado aqui é que ele não pode ser uma pessoa que já sabe as coisas. Ele tem que estar disposto a rever suas ideias para ver se elas têm boa fundamentação. Ele tem que estar disposto a aprender com outros, inclusive de outras tradições cristãs. A importância de eu dizer isso é porque, embora a escola, o Andrew Jumper, é uma escola declaradamente reformada, nós temos tido o privilégio de receber pessoas de outras tradições e nem sempre que já endossaram o pensamento reformado. Há muitos ainda não entenderam as implicações do pensamento reformado para várias áreas do saber cristão. Então eles podem até ter afinidades, mas ainda não entenderam teologia reformada de forma completa. E no entanto nós aprendemos uns com os outros. A vida cristã nos ensina isso. E tem que haver no teólogo, naquele que estuda teologia, esse espírito ensinável. Ele é uma pessoa disposta a aprender. Eu coloquei até aqui no slide o exemplo de Agostinho, que no final da sua vida escreve um livro chamado Retratações, em que ele revisava o que escreveu, às vezes para reafirmar, mas muitas vezes para explicar ou corrigir, dizendo, nessa área aqui eu cresci, eu já não penso mais assim, eu tenho uma outra maneira de enxergar. Quer dizer, Agostinho, que foi um grande teólogo, soube reconhecer que em certos momentos não afirmou coisas que eram tão verdadeiras assim. Esse espírito é bom, porque ele não nutre orgulho, ele está disposto a aprender o tempo todo. Além disso, eu coloquei arrependido, porque eu quero que a gente seja sempre lembrado de quem nós somos, tanto na nossa pecaminosidade quanto na nossa limitação. Então, sermos lembrados de nossos pecados e limitações, eu coloquei então aqui, contrição é a resposta a sermos lembrados do pecado. E sermos lembrados da nossa limitação tem que dar-nos consciência da nossa pequenez. Essas coisas, ou sermos lembrados disso, nos ajuda a fugir do auto-engano.
Então a minha preocupação é com orgulho, para que nós não sejamos pessoas que fazem teologia esquecendo da sua pequenez, da sua pecaminosidade. Nós trabalhamos com esse aspecto de humildade numa aula anterior, mas eu quero reforçá-la porque ela é uma marca importantíssima da vida cristã. O próprio Calvino listava como 3 importantes características da vida cristã: a humildade e a humildade. Quer dizer, ele queria o tempo todo enfatizar a importância da humildade, de sermos pessoas que são arrependidas dos seus pecados, reconhecem a sua pequenez, ok? Eu quero então terminar essa aula com uma citação tirada do livro, na verdade, de um livro do J.I. Packer chamado Entre os Gigantes de Deus, mas que parte dessa citação está na leitura dessa aula, que é o livro do Kelly Kapic, tá? Então, ele traz essa ideia de teologia e piedade como irmãs inseparáveis. Foi a maneira como eu cunhei essa ideia. Olha só que frase preciosa. J.I. Packer afirma que toda teologia também é espiritualidade, no sentido de exercer influência, boa ou má, positiva ou negativa, no relacionamento ou na falta de relacionamento das pessoas com Deus. Se nossa teologia não nos reaviva a consciência, nem amolece o coração, é porque endurece a ambos. Se não encoraja o compromisso da fé, reforça o desinteresse que é próprio da incredulidade. Se deixa de promover a humildade, inevitavelmente nutre o orgulho. Percebe a ligação entre teologia e fé e vida cristã? Porque se ela não faz bem, ela necessariamente nos faz mal. Se ela não nos reaviva a consciência, não amolece o coração, ela nos endurece. Se ela não encoraja o compromisso de fé, ela reforça o desinteresse. Se ela não promove humildade, ela leva ao orgulho. Então, por isso, minha oração é que eu e você sejamos prontos a crescer no conhecimento do Senhor, que conduza à piedade, e que nossa piedade seja boa, norteadora da nossa teologia. Essa é a minha oração, e rogo a Deus que você sempre ore assim também.